Atendendo a pedidos, então, essa videoaula vai ter uma narração, vai ter algumas explicações para ajudar no processo. Como sempre, começamos com uma peça nova. Vamos fazer uma modelagem no sistema métrico, Standard em milímetros e Create. Ótimo. A partir daqui, vamos selecionar o plano de origem XY e iniciar um novo esboço em Start 2D Sketch. O primeiro passo agora é criar um retângulo de 2 pontos para que a gente possa centralizá-lo no ponto de origem mais fácil. Reparem a bolinha verde, né? Que é o snap de quando pegamos exatamente esse ponto. Então, clicamos no centro, clicamos em outro ponto qualquer. É importante apertar a tecla ESC para desativar as ferramentas ativas e liberar outras opções. Vamos então pegar a ferramenta Dimension e colocar as medidas dessa peça. 160 milímetros. Dá um pequeno zoom aqui para ajustar. Largura de 86 milímetros. Na sequência, podemos dar um ESC de novo, para sair da dimensão. É importante lembrar. Vamos finalizar o esboço e acionar o comando Extrude para fazer uma extrusão. Caso queira visualizar, é só ajustar com o zoom aqui, com a movimentação de tela. E vamos fazer uma extrusão de 15 milímetros. Está pronto o primeiro passo. Podemos alinhar a vista nesse formato aqui. Para girar a peça livremente, seguramos a tecla Shift enquanto arrastamos com o botão do meio do mouse. E aí, para acertar o alinhamento, usamos o View Cube aqui no canto direito. A nossa vista fica alinhadinha. Na sequência, vamos criar um esboço agora nessa vista longitudinal aqui. Então, podemos clicar simplesmente no botão Start 2D Sketch ou no atalho aqui próximo à peça. Ele vai automaticamente alinhar para a gente a peça e vamos começar o nosso desenho. Podemos usar linhas, círculos, Uma vez utilizada a linha, vamos colocar algumas dimensões para já definir alguns pontos. Então, dessa altura até a base são 53 milímetros. Posso clicar aqui ou simplesmente apertar a tecla Enter. Essa altura aqui é de 8 milímetros. Esse ângulo aqui deve ser de 20 graus. E essa distância aqui, 16 milímetros. Não, 32 milímetros. Ok? Podemos sair do comando dimensão. Para restringir esse esboço agora, vamos pegar o botão coincidente e adicionar a coincidência entre este primeiro ponto da peça e o primeiro ponto do nosso desenho. Isso vai alinhar completamente o nosso esboço. Posso apertar ESC de novo e agora vou adicionar um círculo nessa parte superior. Reparem que eu vou pegar o ponto central desta linha, quando ele fica verde, o snap. Então cliquei no centro, cliquei na lateral, está definido. O que eu posso fazer agora, tecla ESC de novo, vou usar o comando Trim para sumir com essa parte de baixo aqui. Posso dar um ESC e essa linha do meio vou clicar com o botão direito nela e colocar como linha de construção. Assim ela
permanece para manter as medidas, mas não é utilizada como esboço durante o desenho. Posso novamente finalizar o esboço e vou fazer uma extrusão deste contorno de 18 milímetros. Reparem que a direção que ele puxou a extrusão é para fora da peça. Então precisamos inverter essa direção para que esse sólido então faça parte da nossa peça. Com um OK, finalizamos essa etapa. Na sequência agora, vamos adicionar um arredondamento nessa lateral, neste canto aqui, selecionando a ferramenta Fillet na aba 3D Model. Cuidado para não confundir com a nossa aba Sketch, que também temos o Fillet, mas para desenho 2D. Então na aba 3D Model, ferramenta Fillet, podemos abrir os parâmetros dela aqui, vamos colocar um tamanho de 8 milímetros e clicar nessa aresta aqui. Isso poderia ter sido já desenhado dentro do esboço? Sim, poderia, e economizaria esta etapa, mas o desenho ficaria um pouco mais complicado de ser parametrizado. Então colocamos aqui, dá um OK, está pronta essa etapa. Na sequência então, vamos adicionar um furo. O posicionamento dele vamos colocar em concêntrico. Em qual plano? Aqui nesta face. Qual é a nossa referência concêntrica? Esta aresta circular aqui. Ele vai ficar exatamente no centro deste círculo que tínhamos criado antes. A terminação dele vai ser através de todos e o seu diâmetro 11 milímetros. Feito isso, um OK, confirma os comandos e finaliza mais uma etapa. Para o próximo passo, precisamos criar um novo plano de referência, pois por enquanto temos só os planos originais. Vamos então aqui na aba 3D Model, nas ferramentas Planos, e vamos pegar um plano Mid-Plane, um plano médio entre dois planos. Pegando essa ferramenta, clicamos de um lado da peça e na sequência clicamos do outro lado, a parte reta. Reparem que ele criou um plano exatamente no meio da nossa peça, ok? Criado então para que possamos usar o comando Mirror, espelhamento, de componentes. Então na aba 3D Model vamos acionar o Mirror. E quais elementos vamos copiar? Bom, nós precisamos copiar a extrusão, o filete que foi feito nessa extrusão e o buraco que foi feito nessa mesma extrusão. Selecionados esses três elementos, podemos clicar em Mirror Plane e escolher qual vai ser o plano de espelhamento, que no nosso caso é esse plano que acabamos de criar. Então ao clicar nele, ele já vai aparecer uma prévia de onde serão adicionados os elementos. Podemos confirmar se está tudo no local correto e na sequência clicar em OK. Este plano agora, caso não formos mais utilizar, podemos clicar nele aqui no nosso navegador com o botão direito e retirar o check em Visibility. Ainda precisaremos utilizá-lo. Vamos ativar de novo visibilidade e retirá-la mais tarde. Na sequência precisamos de um outro plano auxiliar agora, então vamos criar um novo plano, mas dessa vez com um offset, com uma distância de algum plano já existente. Então ao clicar aqui, ele pede para selecionarmos um plano. Reparem no desenho que apareceu do lado da setinha do mouse. Vamos clicar neste plano central e colocar uma distância de 30 milímetros. Podemos rotacionar para ver se está no lugar certo. E para esse lado mesmo que queremos, eu posso dar o comando OK. E ele vai criar este segundo plano. Agora neste segundo plano, selecionamos ele e vamos criar um novo esboço neste plano para fazer mais um detalhe da peça. Podemos aqui pegar a ponta da peça então
E vamos fazer o seguinte desenho, o seguinte modelo, pegando, né, os snaps necessários. Vamos definir a nossa peça. Desenhei as linhas, posso dar um ESC. Vou pegar o comando agora dimensão e dimensionar este nosso elemento. Então a distância ali do topo até a base vai ser de 25. E a distância de uma lateral a outra aqui, 19. Agora vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro esboço. Vou criar um círculo no ponto médio até a lateral, ESC. Vamos usar o comando trim para retirar a parte inferior do círculo, ESC, e selecionar a linha horizontal, clicando com o botão direito, como linha de construção. Agora finalizar o esboço e usar o comando extrude. Reparem que dessa vez ele não identificou automaticamente qual é o perfil que queremos extrudar. Neste caso, então, com essa setinha ativada, eu vou clicar dentro daquele perfil que acabamos de desenhar. Este perfil vai ser extrudado com o tamanho de 14, só que para dentro da peça. Como vemos aqui, ele está para o lado errado, né? Então vamos inverter mais uma vez a nossa extrusão. Feito isso, podemos dar um OK. E está pronto mais um elemento. Vamos adicionar um furo a este elemento. O posicionamento novamente concêntrico. O plano, a face da nossa peça. E a referência, a nossa aresta circular. Ele vai centralizar. Este furo deve ter um diâmetro de 8 mm. E sua terminação vai ser através de todo, normalmente. Ok? E está pronto mais um elemento. O processo agora é o mesmo de anteriormente. Vamos espelhar esses passos para o outro lado. Então, na aba 3D Model, utilizar o comando Mirror. Vamos selecionar os features, o que a gente quer espelhar. Então, essa extrusão nova e o buraco que fizemos nela. Qual é o plano de espelhamento? É o plano central que havíamos criado anteriormente. Clicar nele, vai aparecer a prévia do posicionamento e colocamos um OK. Agora, para criarmos um chanfro, vamos conferir a medida da distância entre a face externa e essa face que acabamos de criar. Então, na aba Tools, Ferramentas, podemos utilizar a ferramenta Distância para medir algumas distâncias. Então, cliquei, apareceu a caixinha dela. Posso clicar nesta face externa aqui e clicar nessa face do elemento. Ele vai me dar uma distância de 13 mm. Esses 13 mm é a medida que precisaremos utilizar no nosso comando chanfro. Então, posso dar um ESC para sair da ferramenta. Voltamos para o 3D Model e agora vou usar o chanfro nas arestas aqui da frente. Então, na aba 3D Model, ativo o comando chanfro. Clico em duas distâncias para selecionar distâncias diferentes. Vou selecionar a aresta em que eu quero que seja chanfrado, certo? A aresta foi chanfrado na medida de 13, que é a distância medida, por 40, para dar esse formato. Clico em aplicar e posso passar para outra aresta. Nessa outra aresta eu posso simplesmente mudar o ângulo, mudar o lado de aplicação e vemos que ele vai chanfrar da forma que queremos. Agora sim eu dou um OK e essa etapa está pronta. Na etapa, precisamos criar um plano tangencialmente aqui no topo da nossa peça, para que seja possível realizar um furo nos pontos de tangência. Então, vou usar novamente a ferramenta Plano e vou selecionar aqui a tangencial a uma superfície e paralela a um plano, para que ela fique paralela com a base da nossa peça.
Então cliquei aqui, ele pede para a gente selecionar qual é a superfície de tangência e qual é a superfície de paralelismo, que no caso pode ser essa daqui ou a de baixo. Cliquei, ele vai criar este plano para nós, tangencial ao nosso círculo superior. Agora vamos, neste plano que acabamos de criar, iniciar um novo esboço. Mais uma vez, pode ser pelo botão Start 2D Sketch, do lado esquerdo superior, ou o botãozinho de atalho dentro do próprio plano. Criado este plano, vamos usar a ferramenta Project Geometry e projetar as linhas laterais da nossa área curva. Somente cliquei em cada uma delas uma vez. Reparem que elas mudaram de cor, né? Ficaram amarelas, porque agora elas estão projetadas. Só para nível de informação, é isso que acontece. A superfície curva foi projetada no nosso plano de trabalho como uma linha reta. Então, voltando aqui ao alinhamento, vamos desenhar uma linha do ponto médio até o outro, lembrando de sempre pegar o snap, né, verdinho. Do outro lado a mesma coisa. Dou um ESC para sair do comando linha, ou alguns, se for o caso. Clico na linha, botão direito, construção. Na outra linha, botão direito, construção. Dou um ESC. Vou adicionar pontos exatamente no meio dessas linhas. Então, adicionar um ponto. Quando eu chego no ponto médio, ele fica verde. E é só adicionar ali o nosso ponto. Normalmente esses pontos são utilizados para a centralização de furos, que é exatamente o nosso caso. Então adicionamos o ponto, posso dar um Finish Sketch, finalizar o esboço. Na sequência aqui, vamos acionar o comando furo. Reparem que ele já vai selecionar automaticamente, né, os pontos do esboço que acabamos de fazer. Vou mudar o tipo de furo para um furo roscado. Vou mudar o tipo de rosca para uma rosca isométrica, que é o comando padrão. O tamanho 6 e a designação M6 por passo 1. Na sequência, vamos colocar a terminação em para que ele vá até um determinado ponto. Vamos selecionar aqui o nosso furo e acionar essa opção para que ele vá até a parte anterior deste furo, onde vemos então que ele vai furar totalmente onde queremos. Feito isso, clicamos em OK e estão feitos os nossos furos roscados. Agora, no próximo passo, ocultar esses planos todos para não atrapalhar nosso trabalho. Então, este último plano, vou desligar a visibilidade. Este próximo plano, vou desligar a visibilidade. E esse central eu vou manter, porque ele pode nos ajudar ainda. Nesta face superior da parte de baixo da peça, vou criar um novo esboço, onde eu preciso adicionar 2 pontos para a furação. Então eu vou posicionar 2 pontos, aperto o ESC para sair do comando, vou adicionar entre os pontos a restrição de vertical. Então clico em vertical, cliquei num ponto, cliquei no outro, ele adiciona. Vou adicionar a dimensão entre o ponto e a nossa lateral com uma distância de 33 milímetros. Vou adicionar uma distância entre esses pontos de 32 milímetros e a distância entre um dos pontos e o nosso eixo central Detalhe: como o plano central não estava sendo referenciado, eu usei o comando Project Geometry
para projetar este plano como uma linha no nosso desenho. E agora sim eu consigo adicionar a distância entre este ponto e o plano de 16, centralizando os nossos dois pontos. Finalizo o esboço e vamos mais uma vez para o comando furo. Este vai ser um furo simples, então mudo do furo roscado. Vai ter uma terminação através de todos. Reparem que mais uma vez, né, ele já selecionou os pontos por nós. E vai ter um diâmetro de 11 milímetros. Feito isso, um OK, está feita essa parte da furação. Agora um outro esboço vai ser criado neste mesmo plano, só que dessa vez vamos utilizar a parte de trás. Vamos posicionar um ponto alinhado com o ponto central. Para garantir o alinhamento, poderíamos adicionar uma restrição horizontal entre o ponto e o ponto médio, ok? E vamos colocar uma distância entre o ponto e a lateral de 16 milímetros. Posso dar um Finish Sketch para finalizar o esboço e novamente o comando furação. Para este ponto que acabamos de fazer, vamos mudar para o tipo de furo escalonado e utilizaremos um padrão de abertura para fixação, onde vamos pegar o padrão Unsymmetric M, que é para combinar com as roscas M que utilizamos. O tipo vai ser um X-Head Bolt e o tamanho M8. Reparem que automaticamente ele vai definir quais são os tamanhos para este furo. Podemos então clicar em OK. Temos então a furação feita. Podemos ocultar este plano agora, né? Então Work Plane 1, botão direito nele, e desabilitar o Visibility. E a nossa peça está finalizada, está pronta, como vocês podem ver. Agora é só salvar a peça, então. Na mesma pasta do outro tutorial, podemos chamar de peça 2, simplesmente. E finalizamos assim o nosso tutorial.